Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso rápido de RecRaiz, e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar as condições de contorno para trabalhar com escoamentos em regime não permanente. Bom, antes de começar essa videoaula, eu queria pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho de notificações caso queiram receber as novidades do nosso canal. Vamos lá então. Bom, para começar eu vou mostrar então aqui, eu vou abrir o RecRaiz, tá? Então a gente já fez, né, o arquivo de geometria na videoaula anterior, e com o arquivo de geometria então a gente vai fazer a configuração das condições de contorno para simulações em regime não permanente, que é o caso para esse projeto. Então eu tenho a maré, que é um dado que varia no tempo, e tenho a vazão também, que é outra condição de contorno que varia no tempo. Então eu tenho condições de contornos nas extremidades do sistema. Então a montante, ou seja, na foz do rio, eu tenho valores de vazão, e a jusante, na embocadura, eu tenho variações de maré na embocadura. Então eu tenho essas duas condições de contorno para um escoamento em regime não permanente. Bom, a gente mostrou nas primeiras videoaulas, né, que para atribuir as condições de contorno, que são os dados de entrada de simulação do escoamento, tem essa categoria de botões aqui, ó. Esse primeiro é onde a gente insere os dados de entrada para escoamento permanente, ou seja, não vai mudar no tempo, quase permanente e o não permanente, que é o nosso caso aqui. Então eu vou abrir essa opção, que são os dados, inserir os dados para escoamento em regime não permanente. É uma tela bem simples, onde inicialmente a gente vai, ó, tem duas condições de contorno. Automaticamente o REC ele já faz o mapeamento das condições de contorno que existem para esse projeto. Então, existem duas condições de contorno. Uma, a montante, você vê que pelo número aqui, pelo código da seção transversal, você vê que quanto mais baixo o código, mais a jusante. Então, esse código aqui é referente à seção transversal mais a montante, que é a foz do rio. E essa seção aqui seria a seção exatamente na embocadura, que é a seção que está mais a jusante. Então, vamos começar aqui pela seção transversal mais a montante, que é na foz do rio. O que é que eu tenho na foz do rio? Eu tenho, então, uma entrada de vazão pelo afluente, né, pelo rio Mundaú. Então, eu vou definir, então, essa condição de contorno, e essa condição de contorno é uma condição de contorno de vazão. Então, ele me mostra aqui algumas opções possíveis, ó. Um hidrograma de nível, um State Hydrograph, que é o hidrograma de nível, o Flow Hydrograph, que seria o hidrograma de vazão, e uma relação nível-vazão, que seria uma curva-chave aqui, tá, pessoal? Bom, nesse caso aqui seria uma condição de contorno de vazão, então seria essa opção aqui, Flow Hydrograph. Então ele abre essa janelinha e a gente aqui precisa incluir, ó, os valores de vazão em metros cúbicos por segundo, em um intervalo de tempo. Então a gente vai precisar definir um período de tempo. Esse intervalo de tempo tem valores de vazão, né, discretos, e a gente precisa inserir nessa tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o dado de vazão, que já coloquei, eu já coloquei o dado de vazão para vocês, né, aqui nessa pasta dados, e aí eu tenho a pasta vazões. Então tem um arquivo no Excel que eu coloquei para vocês, eu vou abrir aqui para vocês observarem como é que estão os valores, ó. Então eu tenho a data e hora e o valor da vazão. Eu vou até plotar aqui para vocês observarem, né, como é que está essa vazão. Inserir no Excel aqui, eu vou fazer o plot, ó. Então está aqui os valores de vazão, ó. Esses valores de vazão estão nesse período que vai ser o meu período de simulação, que é o período de janeiro, 1º de janeiro de 2017, 0 hora, até 28 de fevereiro de 2017. Tá? Então eu tenho 2 meses aqui de simulação, tá? Simulação do escoamento. Vou fechar. Você vê que as informações são informações diárias, né? Então tem uma informação de vazão por dia, e essa planilha tem quantas informações aqui? Tem 59 informações, então um valor por dia, 59 informações. Então eu vou importar esses valores, tá, pessoal? Como é que eu importo esses valores aqui para o RecRaiz? É bem simples. Então primeiro eu vou definir uma data fixa, né? Então, data inicial,
seria em 2017, então eu vou lá em 2017, no mês de janeiro e o dia 1º de janeiro, então está aqui marcado dia 1º de janeiro 2017 a 0 hora. Então nessa hora daqui eu tenho as informações. Número de ordenadas, então quantas informações você vai ter aqui, ó, nessa tabela. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Vou dar um Enter, tá? Aí ele já atualiza aqui a tabela com as informações de data e hora e o valor aqui. Então se a gente percorrer a tabela, a gente vai ver que a tabela vai até 5 de janeiro só. Por quê? Porque o intervalo de tempo que está aqui é o intervalo de tempo horário, mas as minhas informações de vazões são diárias, então eu preciso, ó, mudar aqui o intervalo de tempo. Então eu vou escolher um dia e ele automaticamente já mudou. Então ele já tem as informações aqui, ó, ao longo de vários dias, né? Mas o padrão aqui, que é o número de ordenadas, é o 100 ordenadas, tá? Então eu tenho que mudar, porque eu não tenho 100 ordenadas, eu tenho 59 ordenadas aqui pelo arquivo Excel. Eu tenho 59 ordenadas, então eu vou aqui mudar o número de ordenadas. O padrão é 100 do RecRais, eu vou mudar para 59, dá OK, beleza? E aí, ó, não, ele disse que o número mínimo é 100, sem problema. Então vamos deixar assim e colocar aqui os valores, né? Copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu já tenho os valores de vazão para esse intervalo de tempo, certo? Eu vou dar aqui um plot data, para ver se está tudo certinho. Ele está carregando o plot, você vê que ele plotou certinho aqui, ó, os meus valores de vazão. Aqui estão, aqui está a tabela, sem problema nenhum, 59 informações, e eu posso então aqui já dar um OK, que essa condição já está inserida. Então você vê que a condição de contorno a montante já está inserida na condição de vazão. E agora vamos para a condição de contorno de jusante, que é a condição na embocadura, é uma condição de maré. Eu vou abrir o arquivo aqui de maré para vocês observarem como é que ele está. O arquivo de maré está nessa parte aqui, maré, dados maré. Vou abrir o arquivo em Excel. É um arquivo onde, mesmo formato, data, hora e o valor da maré. Eu vou plotar aqui para vocês verem, são informações com intervalos de tempo horário. Então eu tenho uma informação de maré a cada hora ao longo desses 2 meses. Muito bem, então essa informação aqui eu vou colocar lá, trazer lá para o RecRais. Só para prestar atenção aqui no número de ordenadas, nesse caso aqui eu tenho 1416, porque eu tenho um valor para cada hora. Então bem mais informações do que as informações de vazão. Mas isso serve também para a gente mostrar que a gente pode trabalhar com intervalos dados com diferentes intervalos de tempo. Isso é bem legal no RecRais, sem problema nenhum. Então nesse caso aqui, ó, qual é a condição de contorno que eu vou colocar aqui? Nesse caso vai ser uma condição de contorno de nível, né? É uma condição de maré, uma condição de contorno de nível. Então seria essa primeira opção, Stage Hydrographic. Seja uma condição de contorno de nível, eu vou clicar aqui e, mesma maneira, eu vou fixar o intervalo de tempo, colocar aqui para 2017, janeiro, dia 1º de janeiro, 0 horas. Vou dar um Enter, ele vai atualizar, ele já está aqui para o padrão do RecRais, é horário. O número de ordenadas, eu vou colocar aqui, o padrão é 100, eu vou colocar 1416, OK, ele já atualizou, ó, já foi até o final, até o dia 28 de fevereiro, 23 horas, que é o que eu tenho. E agora eu só copiar e colar os valores de maré aqui, ó. Vou dar um Ctrl C no Excel, eu vou marcar a coluna inteira do nível, dar um Ctrl V e ele já cola todos os valores certinhos, tudo preenchido, bonitinho, tá tudo certo. Vou dar um plot data e aqui a gente vê os valores de maré, como a gente viu no Excel, né? O plot e observa que está tudo em ordem. E nesse caso aqui as condições de contorno, né? As duas condições de contorno foram inseridas no meu projeto. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui para configurar os dados para simulação em regime não permanente são as condições iniciais. Então as condições iniciais a gente precisa definir qual é a vazão inicial aqui no rio principal. Então muito simples de definir essa vazão.
seria o que? Seria o primeiro valor de vazão, que é a vazão do dia 1º, o dia 1º de janeiro de 2017. Nesse caso aqui 1,37, eu vou copiar esse valor, vou colar esse valor aqui, 1,37. Seria uma condição inicial. E qual é o nível inicial? Qual é o nível inicial da água dentro do estuário? Então ele vai... a gente precisa definir esse nível inicial. A gente pode ver o arquivo de maré para isso, tá? Então, no início ele estava a 0,16. Eu vou pegar esse nível inicial aqui, que é o 0,16, que é o nível de maré, para ele alinhar exatamente a lagoa nesse nível, e depois ele vai, ao longo do tempo, ajustando esse valor. Então eu vou colocar aqui o nível inicial nesse valor aqui. E eu vou pedir para ele marcar essa opção, que é manter os valores iniciais constantes durante o período de aquecimento do modelo. Tá? Então, sem problema nenhum. Eu vou aplicar as informações e salvar agora esse dado, que são os dados de escoamento para regime não permanente. Então eu vou salvar aqui como Mundaú, sem acento também, dá OK, e aí as informações já estão salvas. Eu posso fechar essa janela e a gente observa aqui, ó, que o arquivo de simulação em regime não permanente foi criado e já foi preenchido aqui nessa última linha, escoamento não permanente, unsteady flow, escoamento não permanente, está aqui Mundaú e está aqui o nome do arquivo. É muito simples, né, inserir as condições de contorno de escoamento, mas você precisa dos dados, obviamente, né, nas condições de contorno, dados de maré, dados de vazão, para exatamente fazer essa configuração. Bom, na próxima aula a gente já vai fazer a simulação do escoamento, certo? O escoamento em regime não permanente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a simulação desse escoamento. Ok? Até lá, um abraço, até a próxima.